Louvado seja o Senhor pela sua presença. Meu desejo é que através do que acabamos de cantar, unidos pela palavra, possamos, ao abrir a palavra do Senhor nessa noite, nos unir em torno do nosso Deus. Louvado seja o Senhor também, você que está nos assistindo pela TV JuVV, que o Espírito Santo possa chegar até a tua casa, até onde você está, e que você possa sentir a presença do Senhor falando para o seu coração. Eu quero convidá-lo nessa noite para que você abra a Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 26, verso 4. Aqui tem um versículo da Bíblia que durante os anos de minha vida no ministério tem sempre falado ao meu coração. Eu escolhi, através da orientação do Espírito Santo, tenho certeza, esse verso para compartilhar com você no início dessa nova semana. E que esse verso, mais uma vez, seja um alento, seja uma promessa e seja uma esperança para a sua vida e para a minha. Isaías 26, verso 4 diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quando você olha para o livro de Isaías, no capítulo 26, você vê que o profeta messiânico ele está cantando um hino de vitória. Ele está falando sobre esperança. E ao mesmo tempo ele fala sobre Jesus Cristo como a única esperança. E nesse cântico de esperança, ele coloca no centro desse cântico, desse hino, esse verso maravilhoso: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Rocha eterna. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que essa expressão é uma expressão viva em vários dos evangelhos e em vários dos outros livros. É uma expressão que passa para você uma associação de importância, de grandeza, de altivez, de segurança. Foi no Ararat que um novo mundo começou. Foi no pico de Moriá que a fé de Abraão ela foi confirmada. Foi sobre um altar de pedra, sobre o Sinai, que foi dada a lei de pedra. Foi sobre o Horebe que foi projetado o tabernáculo. Do alto do Nebo, Moisés ele teve a oportunidade de contemplar e vislumbrar a promessa da Canaã. Foi na colina de Sião que o Capitólio de Judá foi erguido. Foi no Carmelo, Israel foi chamado de volta de sua apostasia. Foi no monte que Jesus pregou o seu sermão e foi sobre o Hermon, um outro monte, que ele foi transfigurado. Foi no alto da rocha do Calvário que ele morreu. E foi no Monte das Oliveiras que ele ascendeu. Se eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo que é uma expressão natural, espontânea, pela qual Isaías, o profeta messiânico, coloca aqui esse texto. Rocha eterna, uma defesa natural, uma firmeza imutável, forte, colossal, ponto alto de alcance e visão, beleza. É interessante que essa metáfora, vez após vez, ela aparece na Bíblia. O Senhor é a nossa rocha. A rocha da nossa salvação, a rocha que é mais alta do que nós, e a sombra de uma grande rocha é que eu e você podemos saciar a nossa sede. Rocha dos séculos, rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Nessa noite eu queria ver com você três pontos cruciais da palavra do Senhor, pela qual ela olha para a rocha eterna e ela chega bem pertinho de Jesus Cristo. Rocha eterna, uma tipologia de Cristo. E vamos estudar um pouquinho sobre o significado dessas três figuras de Cristo em relação à rocha. Por isso eu convido você para que você volte os seus olhos para o livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 17, versos de 1 a 7. A figura, ela é conhecida.
e era conhecida do povo de Deus na era do Velho Testamento. Êxodo capítulo 17, versos de 1 a 7. E a Bíblia diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? E só lhe resta apedrejar-me, disse Moisés. Respondeu o Senhor a ele: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali, Moisés, diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Algumas horas de marcha do Monte Sinai. O texto nos diz que Moisés para com o povo. E agora o povo arma suas barracas, acampam-se em Refidim. É interessante que no contexto você não consegue perceber exatamente onde está essa montanha, Refidim. Mas você percebe pelo texto lido de 17, 1 a 7, que fazia Refidim parte do contexto das montanhas de Horebe, junto ao Monte Sinai. A Bíblia diz assim que quando eles pararam o acampamento, o povo procurou água, mas não conseguiram achá-la, e a sede chegou. O que fizeram o povo? Eles começaram a contender, diz o texto no verso 2. Eles começaram a questionar, eles começaram a blasfemar contra Deus e contra Moisés, dizendo: olha, o Senhor nos trouxe até aqui, e nós vamos agora perecer, nós vamos agora morrer de sede. E eles foram mais além, transferiram um problema para Moisés, eles disseram: Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrermos de sede aqui no deserto? Queridos, como é difícil muitas vezes lidar com a multidão. O povo às vezes esquece rapidamente das bênçãos de Deus, de sua proteção, de seu cuidado. Para um líder muitas vezes é difícil lidar com a massa, porque ela se auto-influencia rapidamente. Louvado seja Deus, porque Deus não salva multidões. Deus não salva igrejas. Deus salva pessoas, indivíduos. E aqui no verso 4 diz assim: então clamou Moisés ao Senhor: Senhor, o que farei para este povo? Moisés, como líder, vem, levanta as dificuldades e busca o Senhor. Quando você e eu temos dificuldades, quando nós temos problemas em nossa vida, quem buscamos? Alguns buscam apoio na família, está correto. Outros buscam apoio nos amigos, também está correto. Infelizmente, pessoas buscam apoio nas drogas, no alcoolismo, na pornografia, na prostituição. Onde você e eu buscamos apoio quando estamos com problemas? Moisés buscou Deus, rocha eterna. E no momento em que ele busca Deus, veja aqui no verso 6 a resposta de Deus. No final do verso 5, Moisés: leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água,
e o povo beberá. Queridos, para que os milagres aconteçam em nossa vida, a presença de Deus tem que ser constante. E aqui diz assim: eis que estarei ali diante de você, Moisés. Porque jorrou água, porque aquele povo foi saciado de sua sede, porque em meio ao deserto aquela água correu e escorreu como se estivesse ali como um rio em meio a uma terra sedenta. Porque Deus estava ali. Moisés, eu estarei com você. Estamos abrindo uma nova semana. Eu não sei qual é a sua agenda. Eu não sei quais são os desafios que você terá nesses próximos dias. Mas, queridos, não se esqueça de Êxodo 17, porque aqui diz assim, que em meio aos desertos da vida, se Deus estiver presente, vai haver água, e você e eu não morreremos de sede. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Moisés, ele pega o bordão. Deus diz para ele: por favor, Moisés, fira a rocha. Ferirás a rocha, diz aqui o texto, melhor dizendo, desculpem. E dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Eu olho para esse texto e vejo, dentro do contexto bíblico, outros profetas escrevendo sobre esse momento. Por favor, veja aí em Salmos 106, verso 7, verso 14, veja Moisés, veja Davi, anos mais tarde, lembrando desse momento, Salmos 106, verso 7, verso 14, e assim e por diante. Veja aqui, por favor, Salmos 106. E a Bíblia diz assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar vermelho. No verso 14 diz assim: entregaram-se à cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Verso 25 diz assim: antes murmuraram em suas tendas, e não acudiram a vós, o Senhor. Moisés registra o momento em que o povo estava duvidando do Senhor. Mas sabem, queridos, aonde quer que fosse necessário, Deus, ao lado daquele povo, abria as rochas. E Ellen White diz assim, no livro Patriarcas e Profetas: como um milagre da presença de Deus, a água nunca faltou ao povo de Israel em meio ao deserto. No Salmo 105, verso 41, dê uma olhada ali no versículo. Tendeu-se a rocha, e dela brotaram águas que correram, qual torrente pelo deserto. Se eu colocar aqui Salmo 78, 15 e 16, vejam como as expressões eram utilizadas. Salmos 78, 15 e 16. A Bíblia diz assim: no deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como os rios. Que coisa linda! A gente vê a expressão bíblica trabalhando na mente daquele povo. Eles precisavam confiar que em meio ao deserto as rochas se fendiam. E o povo de Israel bebeu abundantemente dessa água. As torrentes brotavam das rochas. E o povo era saciado através da água. O que isso significava? Havia um significado para o povo de Israel. Qual era a tipologia de Jesus Cristo em relação à pedra que deveria ser tocada pelo bordão de Moisés? Qual era o significado de tudo isso? Por favor, veja em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 4. Desculpe, 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 4.
E a Bíblia diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. O que significava quando ali em Refidim, Moisés recebeu a ordem: pega o bordão e fere a rocha. O que significava isso? Que um dia Jesus Cristo deveria ser ferido. E do seu lado, quando foi derramado água, lembram do momento em que Cristo foi ferido e saiu água do seu corpo? Tinha um significado. Que o crente em Jesus Cristo é aquele que crê na crucifixão e no amor de Deus, através do ferimento de Cristo, seria oferecido para todos nós a água da vida, a graça, a salvação, o perdão de Deus para a minha vida. Lá em Refidim, o povo deveria aprender uma grande lição, que ao a pedra ou a rocha ser ferida pelo bastão de Moisés, um instrumento apenas nas mãos de Moisés, que haveria vida, que haveria água, que haveria proteção de Deus para o seu povo. Ellen White confirma, e ela diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 433, o seguinte: da rocha ferida em Horebe fluiu pela primeira vez a torrente viva que refrigerou Israel no deserto. E durante todas as suas vagueações, onde quer que fosse necessário, eram supridos de água com um milagre da misericórdia de Deus. A água não continuou a manar de Horebe. Entretanto, onde quer que em suas jornadas necessitavam de água, e esta jorrava ali das fontes da fenda, ao lado de seu acampamento. Queridos, quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por dificuldades, quando eu passo pelos meus desertos e a doença vem, a morte vem, a solidão vem, a depressão vem, eu tenho que olhar para o texto bíblico e confiar na promessa de Deus, de que um dia essa rocha foi ferida e de Jesus Cristo jorrou água para que essa água pudesse saciar a sua sede, a sua ansiedade, a sua depressão, a sua falta de fé, as suas culpas. E através dessa água pelos desertos da vida, você e eu teríamos e temos a certeza de que jamais, jamais passaremos sede. Massá e Meribá, tentação e murmuração. Davi repetiu muitas vezes essa figura. Veja em Salmos 19, verso 14. Vejam como que a Bíblia construiu essa figura de Jesus Cristo. Salmos 19, verso 14. E a palavra do Senhor diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor, rocha minha, Senhor, redentor meu. Veja que expressão linda: Senhor, rocha minha, Senhor, redentor meu, Senhor, libertador meu, Senhor, salvador meu, Senhor, rocha eterna. Queridos, nós estamos vivendo em momentos de muita angústia. Nós vivemos em meio a uma ansiedade geral. A gente olha para o futuro, e nós que somos responsáveis pela nossa família, pelo nosso trabalho, nós somos responsáveis por nós mesmos, nós olhamos pela frente e você olha o sistema político, você olha o sistema econômico, o que traz certeza para a minha vida e a sua? Somente incertezas. Mas são nesses momentos de desertos que esse povo olhava para Deus e na figura de Deus eles encontravam a rocha.
E através da segurança de uma rocha, eles tinham a certeza de um Senhor Redentor, de um Senhor Libertador, de um Senhor Salvador. Eu folheio a Bíblia e eu vejo a segunda tipologia de Jesus Cristo, em Números, no capítulo 20, versos 8 a 11, elucidando Isaías 26, verso 4, que lemos na introdução desta mensagem. Números, no capítulo 20, versos de 8 a 11. Você também conhece essa história. E a Bíblia diz assim, no final do verso 1 do capítulo 20, só para a gente contextualizar, ali naquele lugar morreu Miriam, irmã de Moisés, e ali foi sepultada. No verso 2 diz assim, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais. E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. E assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos teus animais. E então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo de diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair da água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Você sabe da história. Devido à contenda em Refidim, Deus olhou para o povo e disse o seguinte, vocês estariam hoje indo direto para Canaã, mas vocês precisam entender um pouco mais de quem eu sou. Ele disse, vocês vão dar uma meia volta e vocês vão rodear o deserto até chegarem em Canaã. E essa geração que contendeu comigo aqui em Refidim, essa geração deve ficar aonde? No deserto. 40 anos se passaram. Uma nova geração, e agora mais uma vez eles estavam ali em Cádiz, mais uma vez ali em meio às montanhas de Horebe, mais uma vez o acampamento parou, e dessa vez o que aconteceu com a água? Ela cessou, e o povo novamente contendeu, o povo novamente blasfemou. Moisés estava muito estressado, Moisés estava cansado. O texto no início do capítulo 20 diz o quê? Que ele tinha perdido a sua irmã, ela tinha morrido naqueles poucos momentos atrás. Ele ainda estava com dor no coração, e o povo agora se levanta contra o líder, e ele procura novamente Deus. E Deus disse o seguinte, Moisés, pega o seu bordão. Tinha algum poder nesse bordão? Sim ou não? O bordão era apenas um instrumento. Um instrumento pelo qual, quando o povo via Moisés segurando esse bordão, Ellen White diz assim, que isso significava que a aliança de Deus, de salvação, de proteção, de cuidado, estava com o seu líder. Era isso o significado do bordão. E agora Moisés diz assim, ouve de Deus assim, Moisés, você não precisa bater na rocha, porque a rocha já tinha sido ferida uma vez. Agora importa, Moisés, que você fale a rocha. O que fez Moisés? Bateu na rocha 2 vezes. O que aconteceu com a rocha? Ela brotou água, sim ou não? Como Deus é misericordioso para conosco, né? Às vezes nós nos afastamos dele, às vezes não o obedecemos,
às vezes ficamos nervosos, as circunstâncias às vezes nos faz sentir tudo isso, e às vezes erramos, pecamos, mas a graça e a presença de Deus sempre está conosco, independente das nossas ações, atitudes e pensamentos. Amém? Por isso, a água jorrou, o milagre aconteceu, mas Moisés perdeu uma grande oportunidade de ter ensinado ao seu povo a segunda lição da tipologia de Jesus Cristo em relação à rocha. Depois de Cristo ser ferido, depois de ele ter ressuscitado, para que o homem e a mulher, o ser humano, pudesse beber da água da vida e saciar sua sede, ele não precisaria ser mais ferido. Mas eu e você, pela fé, temos que buscar, através da oração e através da comunhão com Deus, a sua graça, a sua bondade e a sua salvação. E ele bateu na rocha. Moisés pecou, desobedeceu. Ele estava angustiado. Poderia ser essa desculpa. Mas Ellen White, que você e eu conhecemos, ela vai a fundo na história e diz assim: Moisés e Arão duvidaram de que só falando a água iria brotar da rocha. E Moisés perdeu, pela desobediência, a oportunidade de entrar com essa geração em Canaã. Deus, em sua misericórdia, depois lá no Monte Nebo, ressuscita e leva para o céu. Nós conhecemos a história. Mas aqui, nesse momento, em Números 20, o povo perdeu uma linda experiência de compreenderem melhor o relacionamento com Jesus Cristo e o seu plano de salvação. Por seu ato precipitado, diz Ellen White, em Patriarcas e Profetas, na página 438, por seu ato precipitado, Moisés tirou a força da lição que Deus se propunha ensinar. A rocha, sendo um símbolo de Cristo, fora ferida uma vez, assim como Cristo uma vez seria oferecido. A segunda vez era necessário apenas falar à rocha, assim como temos apenas de pedir bênçãos em nome de Jesus. Ferindo-se pela segunda vez a rocha, foi destruída a significação desta bela figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu olho para a Bíblia e me lembro de um texto. Veja aqui 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14 e 15. É por isso que aqui em Crônicas a gente lê esse texto, é tão conhecido de todos nós. 2 Crônicas 7, 14 e 15. E a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E serão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ah, queridos, esse é um tipo de total plenitude de Cristo, nosso Salvador. A sua infinita graça, e Ele está esperando a minha súplica de fé, de perdão, buscando salvação nesse Cristo, rocha eterna, ferido, ressuscitado, e hoje nos céus aguardando, através da sua intercessão, os meus pedidos de oração, para que Ele nos dê a sua graça, o seu perdão e a salvação. Cádiz significa justiça e santidade. Não bater, não desesperar, não clamar, não crucificar novamente ao Senhor, não desesperar, mas olhar e viver, tomar, beber, falar e ouvir a resposta. Você está conseguindo entender a mensagem dessa noite? Confiança em um Deus que, através de sua aliança eterna,
preparou uma salvação para a minha vida e para a sua. Mas uma salvação não teórica. Não um Deus que está acima de todas as coisas, mas um Deus que acima de todas as coisas é um Deus que está imanente em meu coração. Um Deus que rege esse universo, mas é um Deus que interage na minha vida. E é um Deus que diz o seguinte: eu sou sua rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, Isaías 26, verso 4. Porque o Senhor Deus é minha rocha eterna. Tem sido a sua rocha eterna. Confiamos nesse Deus inteiramente. Bem rapidamente eu queria ir com você para fechar esse assunto de Jesus Cristo como rocha eterna. Eu queria ir para a terceira tipologia de Cristo. Por favor, veja comigo Salmos 118, versos 22 e 23. Salmos 118, versos 22 e 23. Aqui está a terceira tipologia de Cristo como rocha eterna, saindo de Isaías 26, verso 4. E a Bíblia diz aqui no verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal, a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Eu folhei a Bíblia, irmãos, e saio. Vou para Isaías, o profeta messiânico. Isaías 28, verso 16, veja aqui o que ele diz, Isaías 28, 16. Ele também usa a mesma tipologia, ele usa a mesma figura, e ele diz assim no verso 16, Isaías capítulo 28, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crer não fuja. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. Você conhece a história. O templo de Jerusalém sendo construído. E as pedras eram lapidadas numa pedreira longe da construção desse templo. E havia sido tomado um voto, que ao estar sendo construído o templo de Jerusalém, que esse templo não deveria ouvir martelos, ele não deveria ouvir o som de pedras sendo lapidadas, as pedras eram simplesmente encaixadas. Eu admiro, queridos, a arquitetura, a estrutura desses homens no passado, como construir um grande templo assim. Eles traziam, puxando pelas cordas, centenas, milhares de homens puxando as pedras para a edificação do templo. A história nos diz assim, que eles iam trazendo pedra e pedra, uma pedra, 2, 3, 10, 20, e o templo foi sendo construído. E eles deixaram um espaço para que eles pudessem colocar a pedra angular, a pedra que iria sustentar todas as outras pedras, todas as outras fundamentos daquela construção. E eles trouxeram uma pedra descomunal. E a história diz assim, que essa pedra não encaixava em canto nenhum, e eles jogaram essa pedra e deixaram ela de lado. E o tempo foi passando, os meses foram passando, e aquela pedra sofria a influência do sol, da chuva, do vento, do inverno, do verão, e eles iam construindo, e não havia um só som de um martelo lapidando aquelas pedras. E de repente chegou o momento de encaixarem a pedra fundamental, a pedra angular. E eles trouxeram várias pedras. E todas elas na pressão, quando eles faziam pressão, as pedras se esmiuçavam. E alguém teve uma lucidez, disse, nós não testamos essa pedra que a gente rejeitou há anos, que está aqui colocada ao lado. E eles buscaram aquela pedra. E aquela pedra encaixou, e aquela pedra foi o sustentáculo do templo construído pelo povo naqueles dias. Por isso essa pedra
ela tornou-se a pedra angular. Por muito tempo rejeitada, por muito tempo ali ao lado sem ninguém dar importância, mas de repente essa pedra foi colocada para ajustar-se exatamente no lugar aonde deveria ser ajustada, como pedra angular. Em profética visão, Isaías viu essa pedra, registrou essa pedra em Isaías 28:16. E agora, quando nós olhamos para Mateus 21:42, o que você descobre? O próprio Cristo confirmando a profecia de Isaías séculos atrás. Mateus 21:42, veja por favor aí na sua Bíblia. Jesus dizendo o seguinte: perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Que figura! 1 Pedro no capítulo 2, versos 3-8, diz assim: chegando-vos para ele pedra viva. Atos 4:11 foi os textos que lemos ontem, quando Pedro é interrogado no Sinédrio, ele diz assim: esta é a pedra rejeitada, em nenhum outro lugar há salvação. Essa pedra significava salvação. É a pedra de esquina. É o fundamento da fé cristã. É o fundamento do meu cristianismo. Essa pedra é o motivo pelo qual você veio aqui nessa noite. Buscar dela proteção, amparo, sustentação para a minha família, sustentação para o meu trabalho, sustento para os meus filhos. Essa é a pedra. No passado, uma pedra rejeitada. No passado, um Cristo rejeitado. Um Cristo que foi levado para o Calvário. Mas um Cristo que ressuscitou e tornou-se o centro da fé cristã. Ah, queridos, que ilustração. Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 11, diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém. Ninguém ouse colocar outro fundamento. É o fundamento desta igreja. É o fundamento do meu coração. É o fundamento do seu coração. É o fundamento de nossa fé. Efésios 2:20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Louvado seja Deus, rocha eterna, salvação minha. Eu quero encerrar fazendo com que você se lembre da festa dos tabernáculos. Era uma das grandes festas realizadas em Israel. E esta festa, realizada pelos sacerdotes e pelo povo, ela tinha uma continuidade de 7 dias. E essa festa relembrava o maná. Essa festa relembrava a água que jorrava pelas rochas. Era uma grande festa. E naqueles dias, o povo era convidado para participar. Isaías fala dessa festa, ele diz assim: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12:3. E quando o povo se reunia, havia uma grande festa em Jerusalém. E no último grande dia da festa, quando as multidões vinham com a água, havia um grande coro cantando no templo em Jerusalém. E sabe o que eles faziam? Os sacerdotes saíam do templo e eles vinham acompanhados como se fosse uma procissão da multidão de judeus. E eles levavam um cântaro de ouro e eles iam cantando e louvando ao Senhor pelas bênçãos do maná e pelas bênçãos da água. E a palavra nos diz assim, que quando eles chegavam perto do poço de Siloé, as pessoas iam se amontoando e todas elas tentavam com as mãos pegar da água e tomar da água, símbolo de alegria, de vida, de bênção, de proteção da rocha eterna do passado.
E o sacerdote pegava aquele cântaro de ouro, enchia-o de água, e agora os sacerdotes traziam de volta para o templo em Jerusalém, e havia uma alegria infinda entre as pessoas, louvando a Deus pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua proteção. Em João 7,37, você encontra o Senhor dessa festa chegando até o povo. E quando a multidão chega no templo, quando eles veem aquela resplendor daquele cântaro de ouro cheio de água, uma voz ecoou, queridos, pelo templo. No verso 37 e 38 diz assim, de São João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas, rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois até naquele momento o Espírito não fora dado. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, que expressão mais linda! Um emblema da graça divina que apenas o Senhor Jesus Cristo pode conferir para você e para a minha vida. Aquele em quem Cristo habita tem dentro de si uma fonte incessante de graça, de bondade e de força. Os verdadeiros filhos de Deus em todas as épocas têm olhado e se firmado nessa rocha. Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Moisés exclamou: a rocha de salvação de Israel. Davi disse: Senhor, rocha minha, libertador meu. Jeremias exclamou: manancial das águas vivas. Zacarias, fonte aberta contra o pecado. Isaías, rocha dos séculos, rocha eterna. João, nas páginas finais do livro sagrado, ele diz assim: quem quiser, tome de graça a água da vida. Essa rocha eterna, queridos, segurou homens e mulheres no passado. E essa rocha eterna deve segurar a sua vida e a minha, hoje e sempre. Atentai para o último conselho de Cristo. O Sermão da Montanha, em Mateus 7,24, ele diz assim: construa sua vida sobre a rocha. Construa sua vida sobre a rocha. Cristo é a rocha, alta, protetora, firme. Cristo, queridos, é um lugar de descanso. É um lugar onde você sacia sua sede, onde você pode descansar em meio à sua sombra, onde você recebe um abraço, onde você recebe esperança. As montanhas, queridos, poderão ser removidas. Muito em breve, a Bíblia diz assim, que esse mundo, ele vai entrar em convulsão. As pragas descerão, as montanhas irão ser feridas e irão se abrir, mas a rocha eterna continuará inabalável. Os prédios, queridos, irão ser destruídos. A nossa instituição, que tanto amamos e prezamos e vivemos muitas vezes por ela, ela vai acabar. Mas a rocha permanecerá firme hoje e para sempre. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é
uma rocha eterna. Eu quero convidar você nessa noite para a gente cantar um hino antigo do Inário Adventista. Rocha eterna. E que esse hino, a letra dele, possa ser um lenitivo para a minha vida e para a sua. E por onde estivermos, por onde andarmos, qual desafio chegue à frente de você e na minha vida, que nunca nos esqueçamos que nós temos ao nosso lado um Deus, rocha eterna.